Para falar de fé, da última vez que eu tive aqui, a gente falou de Paulo, né? Paulo, o maior apóstolo que a gente conheceu na humanidade, né? Que divulgou o Evangelho de Jesus. Paulo não conheceu Jesus, né? Paulo, depois, quando Jesus apareceu para ele se tornou, quando ele conheceu a verdade de Jesus, porque Paulo antes ele defendia uma crença com muito fanatismo. E quando ele conhece ali as verdades que Jesus traz, que ele tem o primeiro contato com Jesus, ele se torna o maior divulgador do Evangelho de Jesus. Mas é de Paulo que eu vim falar hoje. Hoje eu vim falar de uma Maria. A gente conhece Maria como Maria Madalena, Maria Magdalena, que é Madalena é a tradução para o português e algumas traduções que foram usadas aí no decorrer da nossa humanidade. Mas a gente vai falar dessa Maria, que acrescentou o nome dela Magdala, porque ela vinha da aldeia de Magdala, né, e acrescentou esse Magdala ao nome dela. Então, Maria de Magdala. Tá? Maria Madalena, Maria de Magdala. Vocês já ouviram falar de Maria de Magdala? Não. Já? Não? Já ouviram falar? Então, a gente vai trazer hoje uma versão do Humberto de Campos, pela psicografia do Chico Xavier. É um texto maravilhoso, mas que ele tem que ser estudado. Não dá só pra gente ler ele e acrescentar ele à vida, sabe? Ele tem que ser estudado, e é isso que eu proponho para vocês aqui hoje, que a gente destrinche esse texto de Humberto de Campos, pela psicografia do nosso querido Chico, com paciência, mas entregando mesmo a esse texto, que ele realmente faz uma grande diferença para a nossa vida. E a gente quer falar hoje dessa Maria de Magdala, jovem emancipada aos 17 anos de idade, que não conhecia religião, foi criada até os emancipada, não, ela se tornou órfã aos 17 anos de idade. Mas ela era de uma família muito rica e ela herdou a riqueza da família e foi morar na comunidade ali de Magdala. Um grande palácio herdado pelos seus pais, um palácio situoso, onde ela começou a comercializar a beleza, que era uma beleza que se destacava naquela época. Conta-se, pelo que a gente vê da biografia dela, que a história conta, que ela tinha os cabelos longos, negros, um sorriso largo, uma sensualidade que chamava muita atenção. E essa era Maria de Magdala. Maria de Magdala vivia num palácio licituoso, onde tudo que vocês imaginarem era bonito. Enchia os olhos com tanta beleza. As dançarinas maravilhosas, o ambiente preparado exclusivamente para despertar o sentido da visão. Você já entrava e deparava com muita beleza. O cheiro, né, preparado, o cheiro, eles entravam, um cheiro diferente, um cheiro único, bem perfumado, onde atiçava ali o olfato, como poucos lugares conseguem atiçar o olfato. O paladar, comidas maravilhosas, agradável a qualquer paladar que entrasse ali. Então tudo era preparado minuciosamente para agradar quem entrasse. E o público que frequentava aquele palácio de Maria de Magdala eram os romanos, poderosos, os comerciantes com mais poder aquisitivo daquela época. Só gente importante. Não entrava ninguém mais ou menos lá. Quem entrava lá tinha algum tipo de poder. E era esse o público que frequentava o palácio de Maria de Magdala. E aí, a gente vai falar aqui um pouquinho dessa Maria de Magdala, nesse processo que ela usava na época, e que a gente percebe muito bem nos dias de hoje, dos sentidos, né? O prazer imediato. Porque o que os sentidos trazem para nós? Prazer imediato. Quando eu aguço meu sentido, meu paladar, eu aguço um prazer imediato. Quando eu aguço o tato, eu aguço um prazer imediato. Né? E o que acontece? Audição, olfato,
Tudo isso é para aguçar o prazer imediato. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui. Vocês já entraram em alguma loja que ela tem um cheiro único? Muitas vezes, né? A Tiffany mesmo é uma loja que ela tem o perfume dela. Se você entrar em outra, não é a mesma coisa. Por quê? Porque eles estudam a possibilidade de te chamar a atenção de alguma forma. E aqui, gente, eu vou falar com muita propriedade, porque eu trabalho com estética. Alguns de vocês já sabem. E a gente estuda isso, tá? Eu tenho que passar por cursos para trabalhar a venda. Eu preciso despertar os sentidos do público que chega para mim, porque eu vendo beleza e saúde também. E a gente vai... Segue a sequência que você quer, mas a gente tem que preparar para vender. Quando você quer ser boa em venda, você prepara os sentidos. Primeiro você tem que aguçar os sentidos. Não tem jeito. Por quê? Porque o visual vende, o paladar vende, o cheiro vende, o tato vende, a audição vende. Então, eu aprendi para que a pessoa entre na minha clínica e se sinta confortável, que a música tem que ser ambiente. Tem que ter flores combinando com o ambiente ali. Nosso cheiro, ele é único. A gente mandou desenvolver um perfume para que a pessoa entre em outro lugar e não reconheça aquele cheiro, que seja único nosso lá. A gente tem que estar sempre bem arrumada, porque a primeira visão que a pessoa vai ter é a minha. Então a gente tem que preocupar muito com isso. Por quê? Porque para vender tem que aguçar os sentidos. E era exatamente isso que Maria de Magdala fazia. Ela aguçava o sentido de quem entrava. E é isso que muita gente faz para passar por esse processo de venda. Mas qual que é o maior perigo aí? Quando a gente aguça muito os sentidos. A gente sabe que todo tipo de sentido aguçado em excesso é um grande perigo. Sabe por quê? Porque a gente perde a consciência. Você começa a perder o domínio. Por exemplo, eu como uma fatia de bolo. Comi uma fatia de bolo. Ok. Você, meu paladar ali, né? Quero mais. Eu como a segunda. Daqui 2, 3 semanas, 2 não vai me satisfazer mais. Porque eu já aprendi que meu paladar precisa de mais ali para eu aguçar ele. O que mata é o excesso. É a sexualidade também. Quando você estimula demais esse processo de sexualidade, se torna excesso. E tudo que é excesso nos tira a consciência. Nos tira o poder de autocontrole. E quando a gente perde consciência e poder de autocontrole, o que acontece? A gente enfraquece moralmente. Porque eu vou atrás de prazer imediato. Né? Eu preciso aguçar o meu prazer imediato. E todas as vezes que eu preciso aguçar prazer imediato, eu fico fraca moralmente. Porque o que aquece o espírito é a longo prazo. Não tem jeito. O processo espiritual evolutivo, ele é a longo prazo. Tudo que é excesso de prazer imediato enfraquece o nosso espírito, a nossa moral. E nos faz perder o autocontrole. Né? E para a gente crescer o espírito, o que a gente precisa? Para a gente evoluir, o que a gente precisa? O processo evolutivo, ele não é fácil, né? Ele não é rápido. Disciplina, a gente diz de disciplina, comprometimento, renúncia, né? Porque são essas coisas que realmente vai fazer o nosso espírito evoluir, né? Comprometimento, renúncia, disciplina, já dizia o Chico, né? Disciplina, disciplina, disciplina. Hã? Meu lema. O seu lema, né? E se eu falei para vocês aqui, se a gente entregar muito esses prazeres físicos, né, imediatos, que era exatamente o que Maria fazia na vida dela. Preparava o ambiente, recebia ali as dançarinas, ela comercializava o corpo, tinha um poder sobre as pessoas que entravam lá, tudo preparado para exaltar os sentidos físicos, né? Mas o que é quando a pessoa precisa estimular demais os sentidos físicos? Fica um alerta. Porque todas as vezes que a gente precisa estimular muito o sentido físico, é porque tem uma carência afetiva. Está faltando alguma coisa, está faltando afeto. Podemos prestar atenção. Se a gente precisa buscar prazeres imediatos, a gente precisa prestar atenção na gente, porque nós estamos passando por um processo de carência afetiva. Tá? E aí a gente tem que prestar muita atenção que a gente estimulando demais esses prazeres imediatos, nós vamos enfraquecer moralmente.
E Maria de Magdala, ela estava presa exatamente a isso, aos prazeres físicos, dinheiro, beleza, comida, bebida, poder. Poder em excesso. E assim, cada vez mais enfraquecendo moralmente. Se a gente precisa ter um corpo saudável, eu consigo ter um corpo saudável imediatamente? Não, né? Para eu ter um corpo saudável, vamos lá. Se eu começo a fazer atividade física, boa alimentação, hidratação, emocionalmente bem aos 20, aos 70, 80 eu vou colher essa plantação que eu fiz em manter meu corpo saudável. Porque quando eu chegar na velhice, ou na maioridade, ou na terceira idade, eu plantei lá nos 20 o que eu vou receber nos 70, 80. Mas foi imediato? Foi mais ou menos ele 50 anos plantando para colher lá na frente. E a mesma coisa, o contrário. Se eu passo ali 50 anos da minha vida só em excesso, quando eu chegar nos 70, 80, eu também vou colher isso, não vou? Também vou receber essa plantação que eu fiz. E mais importante ainda é a gente entender que nós, cultivando esses prazeres imediatos, também tem uma lei que chama lei de sintonia. A lei de sintonia, segundo Kardec e a doutrina espírita, é um princípio fundamental que afirma: semelhante atrai semelhante. Então, se Maria comercializava na casa dela prazeres imediatos, que sintonia que ela levava lá para dentro? Que vibração que acompanhava aquele ambiente? Dá para imaginar? Porque ele só entrava lá quem queria prazer imediato. Quem é que acompanhava aquele ambiente? Semelhante atrai semelhante. O que nós vibramos, o que nós pensamos é que diz quem nos acompanha. Seja encarnado ou desencarnado. É profundo isso, né? O que eu penso e vibro me diz quem me acompanha. Diz mais ainda, as ações que a gente faz é de acordo com o que eu estou vibrando, o que eu estou pensando, né? Essa lei de sintonia ela é um dos pilares da doutrina espírita, juntamente com a lei de causa e efeito e a lei de progresso. Então, a lei de sintonia, a lei de causa e efeito e a lei de progresso. Vocês vão entender daqui a pouco por que eu estou falando isso. E se nós vibracionalmente estamos sintonizados com espíritos que buscam prazeres imediatos, se Maria estava sintonizada com espíritos e vibrações, tanto encarnado quanto desencarnado ali, que busca prazer imediato, é uma troca de energia forte, né? Porque além dela ter ali os prazeres que ela buscava, ela ainda dividia esses prazeres com o que ela pensava e vibrava. E aí fica uma lição para a gente seguinte: semelhante atrai semelhante. É muito fácil a gente medir aqui. Se semelhante atrai semelhante, o que eu penso e vibro é o que eu atraio. Então, se eu penso e vibro num processo de paz, de harmonia, né, eu vou atrair a mesma coisa. Agora, se eu penso e vibro com a violência, com ambientes de conflito, é isso também que eu vou atrair. Então a gente tem que estar muito atento aos nossos pensamentos e às nossas vibrações. Porque é exatamente isso que nós vamos atrair. E se eu vou para o excesso de prazeres imediatos, é exatamente isso que eu vou atrair. A lei de sintonia ela é um dos pilares do desenvolvimento espiritual, pois nos permite compreender que nossas escolhas e ações, mesmo aquelas que parecem insignificantes, aleatórias, são reflexos das nossas vibrações. Então, por exemplo, parece insignificante, né? Vou exagerar aqui que, né, parece insignificante, mas é isso aí que eu vou atrair. E aí a gente tem que lembrar nessa hora da lei de quê? Da segunda lei que eu falei aqui? Da lei de causa e efeito, né? A gente tem que prestar atenção nessa hora na lei de causa e efeito. Como eu falei para você, se a gente vibra paz e harmonia, a gente vai atrair esse tipo de ambiente. E se a gente
vibra ambiente de conflito e negatividade, a gente também vai estar sintonizado com esse tipo de ambiente. Em resumo, a lei de sintonia determina nossas relações com o mundo. O que eu sintonizo é exatamente onde eu estou. É exatamente aonde eu vou me ligar. Então, qual será que era a sintonia que cercava Maria ali, gente? A sintonia que cercava Maria era a sintonia de quem buscava prazeres imediatos. Não tem outro jeito, né? Mas Maria começa a se sentir amargurada, né? Ela começa a se sentir desencantada, com profunda tristeza, porque aquilo ali já não estava mais suficiente para ela. Ela cansou daqueles prazeres imediatos, começou a sentir um terrível vazio. A carência afetiva ficou cada vez mais clara para ela e ela tinha sede de algo que ela não conhecia. Será que Maria estava a caminho de despertar para alguma coisa que ela não conhecia? E essa carência afetiva, que faz parte de muitos de nós, estava escancarada em Maria naquele momento. Todos que frequentavam a casa dela queriam a mesma coisa, só receber prazer. E ela cansada de ser usada, comercializada, desejada, admirada, invejada. Ela cansou desse processo. Mas Maria não conhecia o amor, porque ela estava tão acostumada a só dar prazer, que ela não tinha a menor relação com o amor. E ela começou a sentir falta de algo que ela não conhecia. E eu vou trazer para vocês a história de um cavalo. O que tem a ver cavalo com Maria de Magdala? Certa vez, um cavalo caiu num lamaçal. Um cavalo bonito, robusto, caiu dentro de um lamaçal. E ele moveu ali e percebeu que não adiantava ele fazer nada. Quanto mais ele mexesse, mais ele ia afundar. E ele ficou lá dentro do lamaçal. Passaram 2 fazendeiros por cavalo bonito, vai ficar ali até morrer. Aí os fazendeiros falaram assim, a única maneira que a gente tem de tirar esse cavalo de dentro desse lamaçal é o próprio cavalo usando a força dele. Eram 2 fazendeiros, eles não tinham força suficiente para puxar o cavalo para cima. Se eles tentassem, podia afundar mais ainda o cavalo. Lama, né, gente? A gente está falando de lama. Faz sentido? Faz sentido o cavalo afundar ali? E aí eles falaram, a única maneira que tem desse cavalo sair desse lamaçal é ele usando a força dele. Mas o que nós vamos fazer para ele entender que ele tem essa força? Porque a gente precisa despertar nesse cavalo agora a força que ele tem para ele fazer o movimento de sair dali. E aí eles foram lá, buscaram um monte de cavalo e colocaram os cavalos para correr ao redor dele. E a energia dos cavalos correndo, a vibração dos cavalos correndo, contagiou o cavalo e fez com que ele percebesse que ele tinha força suficiente para num salto só sair dali. E assim ele fez. E acompanhou os amigos. O que tem a ver com Maria essa história? Maria estava lá amargurada, não tinha nenhuma perspectiva de tratar aquela dor profunda que tinha dentro do coração dela. Será que Maria estava começando a despertar, então? E aí, Humberto de Campos nos fala que, em certa ocasião, Maria de Magdala ouviu falar sobre o rabi que andava pelas estradas da Galileia e da Judéia, divulgando a boa nova. Sentia a esperança renascer. Uma noite, depois de muito pensar, fui até Cafarnaum ouvir as pregações do Evangelho do Reino. Não longe da vila precipesca, onde vivia entregue aos prazeres, tomando-se de admiração profundo pelo Messias. Que novo amor era aquele apregoado aos pescadores singelos por lábios tão divinos. Até aquele momento, ela caminhara sobre as rosas rubras do desejo, embriagando-se com vinho de condenáveis alegrias. No entanto, seu coração estava sequioso e em desalento. Jovem e formosa, emancipara-se dos preconceitos ferrenhos de sua raça, e sua beleza lhe escravizaram aos caprichos de mulher, os mais ardentes admiradores, mas seu espírito tinha fome de amor. Envolvida por pensamentos profundos,
Maria procurou um mestre na humilde casa de Simão Pedro. Então ali Maria começava a perceber que tinha algo mais, né? Que mestre é aquele? Que novo amor era aquele que ela não conhecia? Que ela só estava ali então, até então, vivendo a vida por prazeres, entregando prazeres. Porque ela mesma, a gente percebeu aí pelo que conta a história, ela não tinha prazer. Ela entregava prazer. Seus conterrâneos nunca lhe haviam perdoado o abandono do lar e da vida de aventuras. Porém, Jesus parecia esperá-la tal a bondade com que a recebeu e um grande sorriso. A recém-chegada sentou-se com indefinível emoção a lhe sufocar o peito, chorando aos pés de Jesus, molhando-o com suas lágrimas, enxugando com seus cabelos, beijando e ungindo com o seu perfume. Então foi assim que Jesus recebeu Maria, né? O que Jesus fez com Maria naquela hora, então? Ele acolheu, né? Ele profundamente acolheu. O primeiro movimento que eu vejo aqui é o acolhimento. E por quê, né? Porque Jesus é Jesus. E a gente passa aqui agora a entrar por um desafio, que é o desafio do processo evolutivo. E a gente vai prestar muita atenção no processo que Maria passou de consciência, de amor e de perdão. E eu chamo esse processo que ela passou de o caminho da fé redentora. E aí a consciência, né? No texto de Humberto de Campos, o trecho fala assim: Senhor, ouvi vossa palestra consoladora e venho ao vosso encontro. Tendes a clara evidência do céu e podes adivinhar como tenho vivido até agora. Sou filha do pecado e todos me condenam. Entretanto, mestre, observai como tenho sede do verdadeiro amor. Minha existência, com todos os prazeres, tem sido estéril e amargurada. Ouvi vosso amoroso convite ao Evangelho. Desejava ser das vossas ovelhas. Mas será que Deus aceitaria-me? O que vocês acham? Então aqui a Maria começa a tomar consciência, né? Ela tem consciência do processo que ela vivia. Ela se coloca como uma pecadora. Ela tem consciência que a vida que ela levava não era uma vida adequada ao Evangelho de Jesus. Será, Senhor, que Deus me aceitaria? Será que eu posso ter esperança que Deus me aceitaria? A voz da consciência de Maria falando com ela ali. E onde que está gravadas as leis divinas? Na consciência. As leis divinas estão gravadas na consciência. Em Crônicas de Além-Túmulo, Humberto de Campos nos recorda aqui: a consciência é o tribunal silencioso da alma. Então, muitas vezes a gente está lá com a consciência pesada. Ah, Deus, tem dó de mim. Né? Não é Deus que está te cobrando. É sua consciência. Não tem jeito, né? Senhor, o que eu fiz? Consciência está lá. Porque a nossa consciência é o tribunal do Espírito. Não tem jeito. Não é Deus que está ali punindo, castigando, cobrando. Não. É a nossa consciência. É o conhecimento que a gente tem. Esse conhecimento que liberta, mas que também nos alerta o tempo todo. Porque se não fosse assim, a gente não faria um movimento para frente. Permaneceríamos lá, sempre nesse processo repetitivo de erros. Então a nossa consciência, ela vem como uma aliada poderosa para que a gente mova no caminho. Para a gente caminhe em direção. Por isso que ela, muitas vezes, parece que está maltratando. Não, ela está sendo sua melhor amiga naquele momento ali. Não há voz mais clara que a da consciência. Essa centelha divina que habita em cada um de nós. Ela é o eco da lei de Deus nas nossas profundas emoções, sentimentos. Que muitas vezes a gente coloca como se fosse culpa, mas não é. A consciência. E quantas vezes, mesmo em silêncio e na solidão, nós nos sentimos alertados por ela? Quantas vezes a gente não pega um pensamento ali, tá? Só para você e você, com você mesmo. De repente vem um pensamento ali. De repente a consciência vai lá, opa, o que eu estou pensando? Para que eu estou pensando isso? Quantas vezes a gente não consegue travar esse processo de pensamentos? Né?
Porque a gente está vendo que os nossos pensamentos estão nos levando para direção para um lugar que a gente não quer ir. Aí vem a consciência lá e fala, ó, sinal vermelho. E se não fosse essa consciência para estar alertando a gente o tempo todo? Onde será que a gente passaria? Né? Quais seriam os caminhos que a gente ia seguir no pensamento solto? Né? Então a consciência ela é um freio ali. E ela é um freio que nos ajuda o tempo todo. E é pela consciência desperta que iniciamos, sem sombra de dúvida, o nosso processo de reforma íntima. Fundamental para a nossa evolução. A cada erro cometido, a alma registra no seu livro íntimo o peso das consequências. E a gente falou de quê? Lei de causa e efeito. Então, a cada erro que nós cometemos, a alma registra no seu livro íntimo o peso das consequências. Humberto de Campos, em Crônicas e Contos, que traz isso para nós. E aí a gente volta para Maria aqui no caminho de transformação. Jesus, entendendo a profundidade dos pensamentos de Maria, respondeu: Maria, levanta os teus olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutastes a boa nova do reino, e Deus te abençoou com alegrias. Acaso poderias pensar que alguém no mundo está condenado ao pecado eterno? Vai, Maria, sacrifica-te e ama sempre. Longe é o caminho, difícil é a jornada, estreita a porta, mas a fé remove os obstáculos. Nada temas. Então será que nós estaríamos também condenados ao pecado eterno? Será que não tem perdão? Será que Maria, por ela ter ali cometido todos os excessos, no sentido de prazeres imediatos, ela não teria perdão? Será que ela achava que Jesus era punitivo assim, que Deus era punitivo assim? Né? Porque Deus ele é bom, justo e misericordioso o tempo todo. Não cabe punição. A punição está na nossa consciência, no processo que a gente já não aceita mais os erros. Mas aí tem a lei de causa e efeito. Se eu plantei, eu tenho que colher. Não tem jeito. Porque eu preciso passar para a lei de progresso. E aí, Maria entende dessa forma o verdadeiro sentido do amor puro. O amor que transforma. O amor, disse Jesus, é o maior de todos os mandamentos. E Humberto de Campos, em Boa Nova, ao narrar o episódio com os apóstolos, mostra que o amor não era apenas uma virtude ensinada. Ele era vivido a cada instante por Jesus. Jesus não falava de amor. Jesus exemplificava o amor o tempo todo. Ele vivia o amor. Jesus era um amor em forma de gente naquela época. Jesus não falava apenas de amor. Ele era um movimento. Ele movimentava em torno do amor. Maria de Magdala era assim. Mulher de dores e quedas, mas também de coragem e entrega. Nós temos que ter essa plena certeza. No momento em que ela encontrou com o olhar de Jesus, ela não viu censura. Ela viu um amor que cura e reergue. Na sua presença, ela sentia como a terra ressequida, que enfim recebe o orvalho da madrugada. Então, quando Maria esteve com Jesus ali, imagina a terra seca, quando recebe o orvalho ali, que vai se umidificando e entrando, né, hidratando aquela terra de novo. Imagina esse processo de Maria ali no primeiro encontro com Jesus. Ela não foi julgada, ela foi acolhida, recebida, parecia que ele estava esperando por ela. Recebe ela, um sorriso, um amor transbordando que ela não tinha dimensão de que aquele amor existia. E a gente vai passar aqui por processo evolutivo. Jesus olha para Maria de Magdala não como o mundo a via naquela época, mas como Deus a conhecia. Porque o que as pessoas veem de nós é uma coisa, mas como Deus nos conhece é outra completamente diferente, né? Porque Deus nos conhece na nossa intimidade. Deus conhece nossos pensamentos, que está mais dentro de nós, que muitas vezes nem nós conhecemos direito. Deus sabe como que é. Muitas vezes a gente, não sou assim. Mas se for pensar um pouquinho mais, eu sou. Deus conhece a gente exatamente como a gente é, na nossa essência. Maria de Magdala
Jesus olhou para Maria não como o mundo a via, mas como Deus a conhecia. Alma sedenta de luz, cansada de dor e agora disposta a reerguer-se. Ele não a condenou, ele a não definiu pelos erros, ele a convidou. Convidou para o caminho de serviço e de superação. Porque ninguém está condenado ao pecado eterno. Então, quando Jesus viu Maria, falou, não, esquece sua vida do passado aí. Vamos seguir de agora para frente. Recebe esse amor meu e de Deus aqui. Faça sua vida diferente. Faça com que o movimento desse cavalo saia de uma vez por todas esse lugar que você se encontra. Ele convidou. Maria, o amor é muito mais intenso, mais leve, mais suave. E vai aquecer muito mais seu coração do que qualquer prazer imediato. Tudo bem que você vai ter a colheita a longo prazo. Mas começa seu plantio agora. Porque quando a colheita chegar, vai valer a pena. Vai, Maria, sacrifica-te e ama sempre. Esse é o mesmo chamado que o Cristo nos dirige até hoje. O mesmo amor que restaurou Maria, restaura cada um de nós. Porque com a nossa consciência, com os ensinamentos que nós temos, nós somos convidados todos os dias a seguir com ele também. Nós nos culpamos por algum erro passado? A gente se pega remoendo? Não, ninguém aqui, né? Não. A gente faz isso o tempo todo, né? Fica lá remoendo o peso do passado. Os erros, as coisas. Ou o que fizeram com a gente, ou o que a gente fez com alguém. Mas Jesus ele não nos pede que sejamos perfeitos. Nós estamos predispostos à perfeição. Vamos chegar nela. Mas Jesus não pede que você durma e acorda amanhã perfeito. O que Jesus nos pede? O que Jesus nos pede? Direção. O caminho da perfeição é aquele ali. Eu vim, exemplifiquei, mostrei para vocês e só peço que vocês sigam esse caminho. Ele veio, deu a direção, mostrou como fazer. E a única coisa que ele nos convida é que nós sigamos o caminho dele. A direção que ele mostra. E ele mostra o tempo todo. Estamos o tempo todo convidados em seguir em direção o caminho que Jesus nos mostrou, exemplificou. A estrada é longa, não tem jeito, gente, não tem. A porta é estreita, é. Mas se a gente tiver fé, assim como Maria, nós vamos remover todo e qualquer obstáculo. Ninguém falou que isso é fácil. A gente não está em busca de prazer imediato. Porque o prazer imediato, uma hora também, vai amargurar nossos corações. Assim como ele amargurou de Maria. Nós precisamos entender que o caminho evolutivo, ele é longo, ele é difícil. Temos que ter disciplina, renúncia, comprometimento, fé, amor, serviço, não tem jeito. E precisamos também do perdão. O perdão que é o remédio da alma, das almas adoecidas. Perdoar não é esquecer. Perdoar é libertar-se. Quando você perdoa, você se liberta. Quando você se auto-perdoa, você se liberta. Quando você perdoa quem faz alguma coisa para você, você está se libertando das amarras que essa amargura do não perdão traz. E quando você se perdoa, você se permite seguir de forma diferente. Então, o perdão, ninguém está falando que é esquecer. A gente está falando que o perdão te traz liberdade. Liberdade para você seguir em direção a Jesus. Perdoar também é compreender que o outro está no mesmo caminho que a gente. E qual caminho que é esse? O caminho do aprendizado. Não tem ninguém perfeito. O único espírito perfeito que pisou em nosso planeta foi Jesus. E ele veio nos mostrar a direção que devemos fazer para chegar até ele. Não tem outro caminho. E também não há crescimento se não há perdão. E se não há auto-perdão. Né? O que Jesus nos pede? Que a gente tem que amar sempre, perdoar sempre e servir sempre. Esse é o lema de quem deseja seguir a direção de Jesus. Não tem outro caminho. Voltando para Maria de Magdala, o símbolo do Espírito que se redime. Né? Por quê? Porque a gente conheceu Maria de diversas formas aqui, né?
A Maria que estava presa aos prazeres físicos. A Maria que tem o primeiro contato com o amor. Né? Correu a notícia rapidamente em Magdala sobre a conversão da pecadora, aquela que todos chamavam de a mulher perdida. Era agora vista como alguém que, pela lei dos homens, merecia lapidação na praça pública. Porém, decidida, distribuiu tudo o que possuía e, estritamente com o necessário, iniciou uma nova jornada. A vida renovada de Maria de Magdala começou a partir daí, representando todos que, apesar dos equívocos cometidos em sua marcha evolutiva, ao toque do amor com Cristo, conseguem reerguer, reajustar-se perante a lei de Deus, voltando-se definitivamente para o bem. Então, Maria ali, nesse contato com Jesus, o que ele falou com ela lá? Vá, Maria, larga tudo e vem. Vamos trabalhar no bem. Vamos semear o amor. E ela sim o fez, né? Nós não vamos falar apenas da história da mulher, né? Porque se a gente entrar aqui no retrato da alma humana, que depois de caminhar pelos desvios do ego, reencontra a luz ali de forma tão tocante com Cristo, um toque que não julga, não condena, mas que chama. Ó, Maria, nesse contato que eu tive com você, é só para te convidar. Te ofereço o que eu tenho de melhor para que você venha e traga o seu melhor. Deixa o passado passar e vamos para um caminho novo. Maria deixa tudo para trás, mas leva consigo o essencial, o desejo sincero de servir, amar e seguir. E é isso tudo que Deus nos pede o tempo todo. Que a gente deixa para trás as culpas antigas, as dores não resolvidas, os erros que nós cometemos no passado. Porque pegar essa mochila com esses pesos e botar nas costas vai atrasar bastante a nossa marcha em direção a Ele. Se a gente ficar puxando esse peso que só nos puxa para trás, que não deixa ir para frente, vai atrasar bastante essa marcha em direção a Jesus. Vai, sacrifica-te e ama sempre. Nada temas. Ele foi muito sincero com Maria. Se Maria de Magdala, julgada, condenada, esquecida por muitos, foi erguida pela fé e pelo amor, o que nos impede? Porque ela era totalmente condenada como a pecadora, assim como nós também. Mas ela, que estava numa época muito pior que nós temos hoje, ela não conhecia o amor, ela não conhecia Jesus, nós já conhecemos isso tudo. Porque a gente já tem contatos aqui, graças a Deus, com amor sincero. O que nos impede? Eu acho que o que nos impede são os pesos inúteis que nós carregamos. Porque a gente é danado para fazer isso, né? Danado para pegar pesos extras e colocar ali, que travam nosso processo de caminhada. Então aqui Jesus fala, ó, não dá para tirar tudo. Não, bota no plano de carona, passa o cinto de segurança para ficar bem preso lá, para que não atrapalhe a sua direção. Pega esses pesos inúteis aí, vai lá pro banco de carona, passa o cinto, prende eles e dirija, vai à frente, segue sua direção. Eu não estou falando para você esquecer isso tudo, que é impossível. Né? Tem a lei de causa e efeito. Mas não impede o nosso progresso. Não impede que nós seguimos em direção a Ele. E para seguir em direção a Jesus, é preciso ter fé, coragem e leveza. Sem pesos desnecessários. Maria, que foi um exemplo vivo de fé ativa, do amor verdadeiro e da abnegação total, segue Jesus até a crucificação, trabalhando e aprendendo. Maria de Magdala foi considerada o evangelho vivo, porque ela não conhecia Jesus. Ela não conhecia o amor. Bastou um encontro para que ela transformasse a vida dela. Bastou um contato. Vimos Maria de Magdala antes, na dor, né, dos prazeres imediatos, no arrependimento. Nós vimos Maria também nos passos, caminhando com Jesus, aprendendo, trabalhando, servindo. E agora nós vemos Maria após a crucificação de Jesus.
Quando a fé se torna fortaleza e o amor se torna missão. Maria acompanhou Jesus até o fim, no alto do Golgota, permaneceu firme ao lado de Maria, a mãe de Jesus, e de João, o discípulo amado. No terceiro dia, foi ao túmulo com Joana de Cusa e outras mulheres. Encontraram a pedra removida e ouviu sua voz. Jesus está vivo. Foi ela, a ex-pecadora, a redimida pelo amor, que anunciou a ressurreição do Cristo. E por quê? E por que Jesus apareceu para Maria? Por que ele não apareceu para João, que era um discípulo amado, por que não apareceu para a mãe dele? Por que Maria? Por que Maria foi escolhida? Porém, os dias seguintes foram de silêncio. Ela queria seguir os apóstolos, mas conheceu a solidão e o abandono, porque os apóstolos a renegaram. Não permitiram que ela seguisse com eles. Não permitiram que ela seguisse com eles. Então, lembrando-se do mestre, ela resignou-se. Escolheu, mais uma vez, o amor. Passou a andar pelas praias humildes, recusando as facilidades materiais. Porque se a gente lembra, Maria é dotada de uma beleza desejável a qualquer mulher. Então, mesmo depois que ela tinha se libertado de tudo, as propostas, as tentações ainda continuaram. Não deixou de ter os convites, mas ela não escolheu mais a facilidade. Ela não quis mais. Ela recusou todo e qualquer tipo de facilidade que ela pudesse encontrar material ali. E tornou-se mãe dos tristes, enfermos e esquecidos. Um dia, um grupo de leprosos veio da Idumeia, cansados e com fome, rejeitados por todos, encontraram Maria. E em Maria encontraram o alívio, a escuta e o evangelho. Ela foi com eles até o Vale dos Leprosos, e ali, em meio aos marginalizados, renasceu o evangelho vivo. Todos os dias Maria falava de Jesus. Os doentes sorriam, os moribundos se animavam, e ela dizia: Jesus deseja intensamente que nós nos amemos uns aos outros e que participemos de suas divinas esperanças, na mais extrema lealdade a Deus. Então Maria começou a plantar ali no Vale dos Leprosos o Evangelho de Jesus. Com quem não tinha ninguém, ela estava lá. Só que essa lealdade até o fim custou a Maria o quê? A enfermidade do corpo. Logo os sinais os sinais da lepra apareceram também, que chegaram ao seu corpo. Mas ela nada reclamou. Ali, naquela comunidade sofrida, Maria encontrou sua verdadeira família. E quando a doença chegou, e quando a doença já exigiu tudo dela, ela caminhou enfraquecida pelas estradas áridas até Éfeso, onde reencontrou João, o evangelista. E ali, nos últimos dias, aguardou serena o reencontro com o mestre. Por quê? Por que será que ela caminhou até Éfeso? Por que será que ela sabia que estava chegando a hora? O corpo dela já não obedecia mais, a lepra já tinha consumido toda aquela beleza. Porque ela sabia que Jesus esperava por ela. Lembra que lá no início, parecia que Jesus esperava por ela? Então ali, depois de toda aquela depuração do corpo, que a gente falou ali, da lei de sintonia, da lei de causa e efeito, finalmente chegava a hora dela progredir. Ela sabia que Jesus esperava por ela. Maria de Magdala, o evangelho na carne, na alma e no coração. Foi pecadora, foi redimida, foi missionária. Mostrar a todos nós que nunca é tarde para recomeçar. Que o passado não define ninguém. E que a fé verdadeira se manifesta no amor incondicional. Ela viveu as palavras do Cristo. Muito lhe foi perdoado porque você muito amou. E nós? O que temos feito com esse amor que nós recebemos de Jesus todos os dias? Porque todos os dias nós recebemos uma dose extra desse amor. Estamos dispostos também, gente, a seguir com coragem, mesmo que as estradas sejam difíceis, que a porta seja estreita? Maria de Magdala nos respondeu com a sua vida: nada temas, ama sempre e segue. E a gente fala que é a vitória do amor, porque ela finalmente iria encontrar o Cristo. E assim foi. A morte do corpo chegou para Maria de Magdala.
o sofrimento físico se espalhando por todo o seu organismo, corroído pela lepra, vencido pela renúncia. Mas em seu íntimo havia alívio, o espírito sereno, consciente do dever cumprido. Foi nesse instante de silêncio e entrega que Jesus apareceu, mais belo do que nunca. Seu olhar era como reflexo do sol, seu semblante um júbilo inexplicável. O mestre estendeu-lhe as mãos e ela, ajoelhada, exclamou: Senhor! Jesus então a recolheu nos braços com ternura infinita e murmurou: Maria, já passastes a porta estreita, amastes muito. Vem, eu te espero aqui. A colheita no final, né? Tão desejada a colheita que a gente quer. Não imediatamente, porque ela passou por todo o processo de depuração. Ela redimiu, ela entendeu que o amor era o único caminho. Ela entendeu que o que ela fazia no passado já não a sustentava, já te trazia tristeza, amargura. Seguiu o mestre, escolheu a porta estreita, escolheu as dificuldades, porque ela sabia que era ali que ela ia conseguir se redimir e se tornar uma outra pessoa. E foi até o fim, né? Naquele momento, a ex-pecadora encontrou a verdadeira glória. A glória do Espírito que venceu a si mesmo. Porque é esse o caminho. Nós não temos que vencer ninguém e nem... Por mais força que a gente faça, por mais força que sua família faça, por mais força que os outros façam, o movimento de sair daquele lamaçal é nosso. A força e a coragem de sair do meio da lama é nossa. A gente pode pegar a energia, a vibração dos que estão ao nosso redor. Na casa espírita, convivendo com boas pessoas. Isso tudo é nosso dever preservar. Mas o movimento, a força e a coragem tem que ser nossa. É individual. Porque por mais que Jesus queira, e Ele nos dá a ferramenta necessária para a gente seguir em direção a Ele, se o movimento não for seu, não tem como. Vai ficar estagnado, estacionado, até que você faça o movimento seguir em direção a Ele. Maria entendeu Jesus como poucos conseguiram entender. E é por isso que Ele apareceu primeiro para ela. Que bastou um encontro, um olhar para Maria confiar e se entregar ao amor do Evangelho. Se entregar ao amor de Jesus. Ela não questionou. Ela não... Gente, Maria não conhecia o amor. Ela poderia, né? Não, deixa eu saber mais sobre isso aqui. Deixa eu entender mais sobre esse amor. Que amor que é esse, né? Que amor tão puro e sincero que é esse? Não. Bastou um olhar, um contato. E foi por isso que Jesus apareceu primeiro para ela. Não foi por privilégio. Foi por mérito. Por mérito de quem amou também sem medida. Porque ela conheceu o amor e colocou a mão na massa. Ela conheceu o amor e falou: quero sair desse lugar que eu estou e vou trabalhar. Vou trabalhar por esse amor e por essa multidão de pecadores, assim como eu, que precisam desse amor também. O amor é o caminho que Jesus nos legou para alcançarmos a verdadeira libertação. Segue, pois, com Ele, amando sempre, ainda mesmo quando tudo pareça conspirar contra as tuas melhores esperanças. Então, naqueles dias que a gente estiver bem desanimado, achando que nada vai dar certo, não. Tem uma força maior que me ergue todos os dias. E é com essa força que eu vou levantar e fazer diferente. É com essa força que eu vou deixar minhas dores, meus medos, as minhas inseguranças aqui no banco de carona e vou seguir em direção a Ele. É com essa força que eu não vou me permitir estacionar. Porque o processo evolutivo ele é para todos nós. Não vamos amanhecer perfeitos, nós vamos amanhecer com a direção para chegarmos lá. Por mais difícil que pareça. Maria de Magdala nos deixa o sublime testemunho. Não importa quanto nós tenhamos errado, importa quanto estamos dispostos a amar daqui para frente. Ela passou pela porta estreita e Jesus a esperava. E nós? Nós começamos a travessia? Será que nós já pelo menos escolhemos a porta que nós queremos passar?
porque Ele também nos espera, amorosamente e de braços abertos. A consciência desperta nos convida todos os dias à vigilância, ao amor. O amor nos convida ao serviço e o perdão nos conduz à liberdade. Mas a fé nos sustenta. Que possamos, como Maria de Magdala, ouvir o chamado do Cristo que nos diz: teus pecados te serão perdoados porque você muito amastes. Amemos também incondicionalmente. Que possamos aprender o perdão. Que seguimos com fé, pois Jesus caminha conosco todos os dias. A fé, como diz Humberto de Campos, é mais que uma crença. Ela é a ação perseverante no bem, mesmo quando tudo parece escuro. A fé não é o conforto das horas calmas, mas a chama que nos guia nas tempestades. Maria de Magdala foi a primeira a ver o Cristo ressuscitado. Por quê? Porque o amor e a fé dela eram maiores que o medo e qualquer peso do passado. Que a vida de Maria de Magdala nos lembre todos os dias que nunca é tarde para recomeçar. Que o Cristo nos vê além de nossos erros. E que nós somos chamados a esse processo de melhoramento. Não importa quão longa tenha sido a noite. A luz da manhã sempre vai chegar. Para quem mantém a fé acesa no coração. Sigamos com confiança, amemos muito e sirvamos sempre. Porque no fim da estrada, Jesus também vai nos esperar. E de braços abertos. Paz e amor para todos nós.